Hoje nós vamos compartilhar um pouquinho sobre cura interior. A nossa cura interior, né? A minha cura interior, a nossa cura interior. Algo que o Espírito Santo tem ministrado à minha vida com relação a isso. O processo da cura interior em nossas vidas, quando nós encontramos a Jesus, né? Antes de nós encontrarmos a Jesus, nós éramos uma pessoa. E pós encontrar a Jesus, nós continuamos sendo a mesma pessoa. Só que a mesma pessoa que inicia-se um processo de transformação. E na verdade nós éramos uma pessoa antes de Jesus e passamos a ser uma outra pessoa pós Jesus. A mesma, mas porém a gente diz outra por causa do processo que se inicia, dá início à nossa vida. E essa semana eu estava pensando sobre isso e o Espírito Santo colocou no meu coração, né, que nós, mulheres, nós podemos ter algumas versões de nós mesmos. Você já parou para pensar que você pode ter uma versão de você mesmo dentro de você? Né? Ou uma outra personalidade? E que essa noite nós vamos poder compartilhar e expor o nosso interior diante do Espírito Santo. E é maravilhoso quando o Espírito Santo começa a nos espelhar. E nessa meditação, nesse tempo que eu estava ali com o Espírito Santo, eu falei, Senhor, mas como uma outra versão de mim mesmo dentro de mim, né? Ou uma outra personalidade que não deixa de ser uma versão, ela pode estar presente na minha vida mesmo depois de tanto tempo do encontro com Jesus, de tantas transformações. Ainda há possibilidade. Há possibilidade, sim, porque a cura interior é um processo que a gente não... Aparece no celular, tem alguém aí chamando. É um processo que nós temos conhecimento do início, mas não sabemos quando termina. Por isso a gente chama de um processo. E algo que o Espírito Santo ministrou meu coração, que aquelas áreas pecaminosas nossas, quando nós chegamos, por exemplo, no reino de Deus, encontramos Jesus e começa aquela transformação, olha que interessante. As transformações, elas começam e acontecem de coisa grotesca, coisa muito aparente, muito visível, né? Muito visível nas nossas vidas. As mais aparentes, as mais grotescas, as mais visíveis. Eu vou dar um exemplo bem simples, né? Antes de chegar a Jesus, eu era uma mulher que não tinha escrúpulo, paquerava, eu quem sabe, caía num adultério, eu não tinha peso de consciência, todas essas coisas. Chego para Jesus e abomino tudo isso. Né? Rejeito, abomino, recebo perdão, recebo a libertação desse ato, né, que eu praticava. Mas existem as consequências que podem acompanhar a minha vida por muito tempo. As sequelas daquilo que eu cometi. E como é que eu descubro? Através de alguns pensamentos, de algumas reações, de alguns sentimentos. Há a possibilidade ainda de eu carregar alguma coisa. O pecado em si, do adultério, confessei, deixei na cruz. Está tudo resolvido. Não tenho mais esse problema. Mas
Nós precisamos passar a nos conhecer. Esse é um exemplo, mas pode ser qualquer outro tipo de exemplo. Nós precisamos passar a nos conhecer, né, o nosso interior. Por que eu permaneço uma pessoa irritada como eu era antigamente? Por que eu ainda não consigo ter paciência? Por que eu ainda não consigo ter emoções controladas, sentimentos renovados? Parece que eu estacionei. Que versão é essa minha que está dentro de mim? Para isso, nós vamos abrir o Salmo 147, para a gente entender um pouquinho mais do que o Senhor quer ministrar nessa noite. Versículo 6 ali, ele diz assim, não precisamos ler todo ele ali, está falando da Babilônia, mas ele diz: apegue-se a minha língua, no céu da minha boca. Se eu não me lembrar de ti e não proferir a Jerusalém a minha maior alegria. Ele está falando da nossa boca. Isso aqui espiritualmente ele está falando. Apegue-se ao céu da minha boca, quer dizer, fecha a minha boca, que a minha língua... Porque, olha que coisa interessante, você acha que é o mover dos lábios que fala? Não, é a nossa língua que provoca as palavras. Por isso que a Bíblia diz que há poder nas nossas palavras e que as nossas palavras são sementes. Uma vez liberado, libera aquela semente. E ela pode voltar atrás? Não. A semente lançada, ela não volta atrás. Enquanto ela só é pensamento, é uma coisa. Eu posso até pensar. Pensar um monte de coisa eu posso pensar. Negativo, positivo, pensar coisas boas, pensar algo ruim de alguém. Mas eu não posso liberar aquilo que eu penso na minha casa, na minha família, para alguém. Uma vez você liberou, não tem que você retornar. Pegar aquela semente de volta, trazer para dentro de você. Por isso, nós temos que pedir para o Senhor guardar a nossa boca, guardar a nossa língua. E não liberar. Mas se eu liberei, se eu falei coisas na minha casa, falei para minha família, como é que eu faço agora para trazer... Como é que eu faço com essa semente que eu liberei? Se é semente de bênção, libere essa, libere mais e vai liberando. Porque ela vai germinar, ela vai crescer e você vai ver os frutos dessas palavras que você libera. Mas se você liberar negativo, e daí? Às vezes uma raiva, às vezes você não está bem, né? Xinga o filho, ó, seu burro, você é igual ao seu pai, ou olha, você é igual, compara a qualquer outra pessoa. Né? Ou o marido fala para a esposa: nossa, mas como você é burra, como você é ignorante, você não entende o que eu estou falando, né? Então ele vai liberando aquelas palavras, ou a esposa para o seu esposo, né? E vice-versa, para familiar. Como eu fazer com aquela palavra negativa que eu liberei? Só há um meio de você desfazer aquela semente. Primeiro lugar, arrependimento. Quem tem o Espírito Santo, o próprio Espírito Santo testifica no teu espírito de que aquilo que você falou foi ruim. E você fica, e agora? Você sente um peso. Então você se arrepende e pede perdão para o Senhor para aquilo que você liberou. E às vezes a gente diz: Senhor, não era isso que eu queria falar, mas era isso que você estava pensando, então era isso que você queria falar mesmo. Né? Não era bem isso que eu queria falar. Não, era isso. Você pensou, você falou. O que faltou foi sabedoria para não liberar aquela palavra. Mas através do arrependimento, da confissão para o Senhor, você e Deus, você pede para o Senhor: Senhor, me perdoa. Eu me arrependo de ter falado aquela palavra negativa, ou até mesmo uma palavra que não é negativa, mas ela não vai gerar frutos. Aquela palavra vazia, sabe?
Palavra boba. Sabe quando você fala uma palavra boba? Ai, não sei o que lá, né? Aquilo é uma palavra vazia, não vai gerar nada. Pede perdão. E o Senhor, naquela hora que você se arrepende, arrependimento e perdão, através da confissão da tua boca, sabe o que o Senhor faz? Ele desfaz aquela semente. Olha que interessante. Se você não tiver essa atitude de arrepender-se primeiro, que é aquele peso de consciência que o Espírito Santo traz sobre nós, e confessar para o Senhor, ela permanece vigente. Olha quantas palavras. E um dia o Senhor me mostrou um monte de palavras no mundo espiritual. Mas eram tantas que era como, sabe, uma nuvem de palavras. Só que todas aquelas que eu libero, aquela nuvem, aquele peso fica sobre mim. Não fica sobre o teu marido, sobre o teu filho, sobre qualquer outra pessoa. É sobre você. Né? Então, o Senhor desfaz aquelas palavras, mas, por que eu falei no começo uma versão? Nós podemos trazer algo, aquelas palavras, aquele comportamento que nós temos, às vezes, inesperado, inconsciente, são reações do nosso passado ainda não tratado. Ou talvez não temos a consciência de que aquele comportamento, de que aquela reação ainda seja algo do passado. Mas é algo do passado. E nós precisamos prestar atenção em nós mesmos. E essa noite que o Espírito Santo está querendo dizer para cada uma de nós, nós precisamos começar a olhar para nós, para dentro de nós. Mais do que para o nosso esposo, do que para os nossos filhos, no meu caso, para os meus netos, minhas netas. O que nós temos como um comportamento natural? Olhar sempre a falha do nosso cônjuge, dos nossos filhos, e pesamos as falhas deles. Nossa, mas meu filho ainda faz isso, mas meu marido tem esse comportamento, tá? E esquecemos de olhar para nós mesmos. Que versão eu carrego comigo? Será que é uma versão ainda do passado, não tratado, não curado? Ou uma mescla, né? De algumas coisas do passado que ainda permanecem, que eu nem percebo. A gente acha que é santa, que a gente está perfeita. Os que estão ao redor que sabem as reações, os comportamentos. Né? Ou é muito interessante, né? Ou eu me escondo através de uma versão que eu crio para mim no momento que eu quero. Mas tem momentos que aquela versão, você esquece dela e vem uma outra versão. E hoje o que o Espírito Santo está querendo dizer para nós é o seguinte. Vamos olhar para nós. Vamos nos conhecer. Vamos marcar um encontro. Lembra que eu falei aqui um dia, vamos marcar um encontro com Deus? Alguém já conseguiu? Eu ainda não. Aquele encontro individual, pessoal, tipo tete a tete, chorar para Deus, aquele momento eu ainda não consegui, porque toda vez que eu ensaio não dá certo. Né? Mas é muito importante você ter esse encontro com Deus, você sozinho no teu quarto, ali conversar com Ele, chorar, abrir tua vida com Ele. Mas hoje, nessa noite, que o Espírito Santo está querendo dizer que eu tenho um encontro comigo, cada uma consigo mesmo. E olhar para dentro de si e dizer assim, eu quero um encontro com você. Quem é você? Ou quem sou eu dentro de mim mesmo? Que versão que eu estou usando? Será que tem resquício do passado? Será que eu carrego ainda? Ou já me acho que estou bem curada? A cura é um processo. E olharmos mais para dentro de nós e menos para o nosso cônjuge, para nossos familiares. Por quê? Enquanto eu estou olhando para eles, vendo os defeitos deles, as reações deles, e tentando corrigir até não dar certo, porque é só o Espírito Santo que convence o coração do homem, diz a palavra do Senhor. Né? Eu continuo a mesma.
Eu quero que o outro mude, meu marido mude, meus filhos mudem, meu sogro, minha sogra, aliás, a família inteira, né? Mas eu esqueço de olhar para mim, de olhar para dentro de mim. Mas como será que eles me veem? Será que eu sou sempre a mesma? Né? Com as mesmas reações, com eles, com eles? Né? Você já parou para pensar? Como é que o teu marido te vê, como é que teus filhos te vê, teu sogro, tua sogra, teus familiares te vê? Pois eu tenho uma notícia para você hoje e para mim, para todas nós aqui. Nós temos que chocar nossa família. Que eles olharem e dizer, você é você mesmo? Aquela? Você? O que aconteceu com você? Nós temos que resgatar a versão original do Senhor, o propósito do Senhor dentro de nós, para que os familiares, já começa com a família, chegue a perguntar, o que aconteceu com você? O que houve com você? Porque você não é aquela versão que ela conheceu mais. Você é a versão agora, uma nova versão que é Cristo refletindo através de você. Já imaginou alguém chegar e dizer assim, o que você tem? Mas não é porque você fez botox, né, doutora Jéssica? Ela faz maravilhosamente bem. Já vamos dar a página dela para você procurar a página dela. Não é porque você fez um botox, fez um cabelo novo com a Grazi. Cadê a Grazi? Aqui é a Grazi. Não é isso. Isso a pessoa olha. A Jane fez uma unha. Olha, fez uma... A Jane aí é especialista, hein? Temos só pessoas maravilhosas aqui. Não é isso. A pessoa olha uma mudança no teu cabelo, a pessoa olha uma mudança assim, mas são segundos e passa. Acha que alguém quer ficar, não está nem aí se você mudou, se você não mudou. Ah, que bom, mudou, tá, e daí? Né? Ninguém vai ficar parada no estereotipo do outro, né? Entendeu? Mas, se você permitir que Jesus reflita através de você, que a luz de Jesus brilhe nos teus olhos, no teu rosto, que as tuas palavras sejam doces como mel, como diz em Provérbios, que as palavras doces trazem ensinamento. Ela vai dizer, quem é essa pessoa? Quem é essa com essas palavras? Eu quero estar do lado dela. Que brilho que ela tem, quem é? Não é pelo que você tem, ou pelo que você representa no teu estereotipo, não. Quem você é em Jesus dentro de você. Será que essas coisas do passado ainda estão vigentes em nossas vidas? Eu vou dar um exemplo. Pavio curto. Estão discutindo dentro de casa, você já grita, você já fala mais alto. Você não consegue ver uma situação terrível, drástica, estão brigando, e você fica na tua em oração, calma, buscando sabedoria e inteligência. Será que eu falo? Será que eu reajo? Não, você já foi sementes. E daí? Ou você se comporta como Jesus. Ouvir. Pensar, ouvir. Tem hora que não precisa nem falar nada. Fica só em oração. Daqui a pouco se acalma tudo. E você foi uma bênção naquela situação. Ou
Dependendo da situação, você chega com palavras sábias. Que versão você é? A tua do teu passado? Ou a tua em Cristo Jesus agora? Ou fica mesclando ainda na tua vida alguns pensamentos, sentimentos e reações? Eu quero dizer nessa noite que acho que o maior elogio que nós podemos receber de alguém é a pessoa perguntar: quem é você? Com tanta admiração, que chocou ela, que provocou alguma reação na outra pessoa. A Fernanda já vai falar um pouquinho, e cada uma pode... Vai pensando. Um dia eu estava andando... Já contei isso uma vez na igreja, faz tempo. Por que eu digo que o nosso estereotipo não tem nada a ver? Se alguém te acha lindo, não te acha, não muda nada. A única coisa que muda é o quanto de Jesus você tem em você. Só isso, o resto é tudo, como diz Lamentação, é ilusão. Ó, ela vai falar, pode falar. Até porque eu nunca vi alguém chegar e dizer que outra pessoa ficou mais feia porque tem Jesus. Mas você ouve falar, e você enxerga em pessoas e fala assim, nossa, era tão feinho quando chegou na igreja. Olha, tipo, tá tão bonito. Né? É Jesus na vida dessa pessoa, mas a gente não diz o contrário. Não. Nossa, essa pessoa chegou tão bonita e agora tá tão feia porque Jesus entrou na vida dela. Né? É um embelezador natural. É verdade. E não tem nada a ver com o que você veste, como você se arruma, não tem nada a ver. Isso aí é secundária, ilusão, nada a ver. E para você ver que não tem nada a ver, que na época que a gente estava no deserto, você sabe quando a gente está no deserto, alguém já passou pelo deserto aqui? O deserto espiritual, estou falando, né? Porque a gente já andou no deserto de Israel, mas estou falando do deserto espiritual. Então, no deserto espiritual, ele atinge o teu físico, né? Porque no deserto você, não vou falar de mim, de nós, no deserto você não tinha um bom shampoo para usar, você não tinha boas roupas, porque no deserto é o Senhor que mantém as roupas, a sandália cresce com o teu pé, a roupa vai se esticando no corpo, no deserto é assim. Né? Então, quando nós estávamos no deserto, nós estávamos assim, bem feinhos, sabe? Bem feinho, daí você não tem dinheiro para pagar um dentista, daí estava com o dedo meio torto para cá, o cabelo mal cortado, porque você não tinha que achar uma porque hoje um corte de cabelo é R$100, você tinha que achar uma que pagasse 15, daí cozinhava para cá e para lá. No deserto é assim. Ou então nem cortava, ficava do cabelo igualzinho no deserto. Mas olha para você ver que coisa interessante, como o Espírito Santo quer ministrar teu coração. Nessa época do deserto, que nós estávamos tudo feinho em casa, horrívelzinho, tem uma sorte para provar. Principalmente o Dudu, principalmente o coitado Dudu aí, do meu filho. Mas eu acho que minha, não sei, mas Dudu tem. Aí eu saí de casa, era umas 8 e pouco da manhã, rua de terra, barro, tudo bagunçado. Morava quase na fazenda, mas não era na vila, bem pobre mesmo, feia. E na esquina da quadra tinha uma casa de uma pessoa bem pobrezinha. Aquela casa de madeira que não pinta, vai ficando velha assim, sabe? E ali morava uma mulher sozinha, que era conhecida de alguém do bairro, mas nós éramos muito novos ali no bairro, então eu não sabia quem era quem ali ainda, e nem eles sabiam quem eram nós, né? Nós nos conhecíamos. Fazia poucos dias que a gente tinha mudado ali. E eu estou virando a esquina para ir na mercearia do lado, e essa mulher aparece na janela da sua casa e grita.
e diz assim, ei, você aí, é comigo? Que não, né? Nunca vi aquela mulher na vida, nunca conversei com ninguém, estou recém-mudada ali, e outra, não tinha ninguém na rua, eu olho para baixo, não tinha ninguém, olho para cima, digo, acho que é comigo mesmo. Daí eu disse, eu? Né? E ela disse, você mesmo. Você tem alguma coisa a ver com o homem lá de cima? Eu não morri de parada cardíaca até hoje, né? Estou vivinha aqui. Mas pensa alguém que você não conhece, não sabe quem é. Grita com você, né? Ei! Eu disse, tenho sim, tenho a ver. Você quer conversar comigo? Então vem aqui. E ela saiu da sua casa, veio. E eu conversei sobre Jesus com ela. Eu falei, conheço esse homem lá de cima. E preguei Jesus para ela, sabe? E fiquei, naquele exato momento, o Senhor faz com que todas as coisas parem para aquele momento. Não passava ninguém ali. E ali é movimentado, está até cheio de maloqueiro agora. Mas na época não passou ninguém, só estava eu e ali. Eu preguei Jesus, falei de Jesus com ela. E falei para ela, você precisa ir numa igreja. Tudo num dia só. Preguei Jesus, falei para ela procurar uma igreja, falei, tem uma quadrangular ali para frente na praça, você tem Bíblia? Ela falou que tinha uma Bíblia, e foi ali, ela entrou para dentro, e eu levei ela à confissão, é claro, né? Digo, você confessa Jesus aqui, tudo o pacote completo ali na esquina, nunca vi a mulher na vida, sabe? O nome dela era Marina. E eu falei, você tem que aceitar Jesus, aceito, faz essa oração comigo, eu faço, eu aceito a Jesus Cristo e encaminho ela para tudo no mesmo momento, até para ir para a igreja. Digo, vai servir Jesus. Daí eu cheguei na mercearia, e daí eu perguntei para a pessoa ali do lado, a senhora que era da mercearia na época, dona Aparecida, eu falei, quem é essa mulher? Né? Essa você não conhece? É a Marina. Ela é a bêbada aqui do bairro. Ela usava uns capotes com uns bolsos, né? Então ela sempre tinha uma garrafinha de pinga. Ela é a bêbada mais famosa daqui, porque ela bebe todos os dias, mulher bêbada, sabe? Dá até pena dela, sabe? Assim, tipo, disse, ela bebe há muitos anos que ela mora aí, mora sozinha, e ela é alcoólatra. Daí eu falei, não, mas eu conversei com ela ali, ela estava bem e tal. Ela tem horas que ela fica lúcida, né? Quando não bebeu ainda. E eu pude pregar para ela, não pela aparência que eu estava, porque eu estava feia de roupa, feia de tudo, de dente, de cabelo, de tudo. Mas ela viu Jesus em mim. Entendeu? Então, ela começou a ir à igreja e a gente passava, ela estava indo com a Bíblia para a quadrangular, ela começou a frequentar a quadrangular. Nunca mais eu tive uma conversa como aquela, mas eu a cumprimentava sempre, né? Paz, tal. E passado um pouco tempo, um mês, eu não lembro exatamente o mês, 2 meses, quanto foi o tempo que passou. Eu chego na mercearia, ela ia todos os dias na mercearia comprar coisas, pegar coisas, inclusive a pinga, né? Aí eu cheguei, a dona Aparecida falou comigo, viu o que aconteceu? Eu falei, não, a Marina acabou de morrer. Ela estava fazendo comidinha dela, passou mal, caiu dura, morreu. Eu disse, glória a Deus. Ela disse, por que glória a Deus? Por que você ficou feliz? Eu digo, porque essa alma está com o Senhor. Entendeu? Deus usou essa forma. Mas o que o Espírito Santo quer falar conosco? O que nós precisamos é nos conhecer a nós e procurar mudar aquilo que nós identificamos em nós, que fazemos as mesmas coisas do passado. Nós não podemos carregar mais em nós os nossos pensamentos, sentimentos e reações do passado. Nós temos que ter novos pensamentos, novos sentimentos e novas reações segundo o que eu penso, o que eu sinto. Porque senão eu vou ser sempre a mesma. E que graça tem ser a mesma?
Se nós temos Cristo, nós temos que refletir, passar, né, a refletir Cristo, o brilho de Cristo. As pessoas têm que nos identificar. Não é nós chegarmos e dizer, eu sou crente, quero orar com você. Não. Nós temos que chegar num ponto que as pessoas se identifiquem que nós temos algo diferente. E que elas desejam estar conosco, desejam nos ouvir. Para isso nós temos que guardar nossos pensamentos, nossos sentimentos. E se identificamos algumas reações negativas e alguns comportamentos já velhos, sabe? Já estão criando barba branca, cabelo branco, nossas reações, sentimentos, pensamentos, é sinal de que nós precisamos mandar tudo isso embora e não permitir mais nas nossas vidas. Temos que procurar nos conhecer e nos corrigir com a ajuda do Espírito Santo, para nós nos tornarmos as mulheres as quais Deus deseja que nós sejamos. Mulheres que representem seu reino, que representem, né, a pessoa de Deus, que represente a Jesus, represente o Espírito Santo. Para isso, nós temos que buscar que o Espírito Santo nos espelhe e nos mostre o que temos falhado. Eu carrego coisas do passado, coisas de criança, coisas de comportamento dos meus pais, da minha casa. Será que eu tenho os mesmos? As inseguranças do passado, né? Nós podemos estar carregando coisas de inseguras, medrosas, covardes, mulheres que não têm coragem, mulheres não têm coragem de mudar, mulheres que não têm coragem de viver o novo de Deus. Eu não posso, eu não consigo. Gente, então você está presa ao passado. Em Cristo Jesus nós somos novas criaturas, nós somos novas mulheres e precisamos permitir essa transformação a cada dia. Amém? Pedi para a Fernanda. E dando continuidade ao que a profeta Rocio falou, o quanto a gente permite que talvez pessoas que passaram pela nossa vida e marcaram de forma negativa, muitas vezes, né, sei lá, alguém durante a sua infância ou quando você era adolescente, quanto a gente permite que essas pessoas nos mudem e não permitimos que o Senhor nos mude. Vou exemplificar. Por exemplo, assim, uma pessoa que vivia em um lar em que ela era totalmente tesourada em tudo, que não podia fazer nada, que não podia se manifestar e se expressar, e depois essa pessoa chega até Jesus e ela não permite que Jesus mude isso que foi colocado nela. Ou o quanto a gente, por exemplo, antes de conhecer Jesus, você tinha uma vida totalmente diferente. Você tinha, sei lá, namorados, casamentos e coisas que aconteceram lá para trás, e quando você chega ao Senhor, você não permite que essas marcas do teu passado sejam curadas por Deus para que você possa experimentar e viver o novo de Deus. Eu até, quando a gente estava conversando, né, a respeito disso que a Rocio ia ministrar, eu comentei com o Du recentemente, quando, acho que foi logo depois que eu me formei, né, muito antes de eu conhecer o Eduardo e de eu realmente decidir por Jesus, eu tive um namorado que não foi uma pessoa legal comigo, né? Não foi uma pessoa que deixou marcas positivas na minha vida, mas foi uma pessoa que transformou. Não foi meu namorado, Polacão. Não, Polacão queria ser, mas não foi. E essa pessoa acabou me marcando de forma negativa e fazendo com que eu mudasse quem eu era. E muitas vezes a nossa essência, ela é roubada. Às vezes você é uma pessoa legal, mas você encontra uma pessoa que não é legal e você deixa de ser legal. Né? Acho que todo mundo passa por algo, às vezes, ou você tem uma amizade que as pessoas traem você, que as pessoas pegam a tua confiança e jogam no lixo, e você fala, não, nunca mais vou permitir me relacionar com alguém, ter um amigo, ter isso, ter aquilo, porque as pessoas não são legais mesmo, ou ninguém merece ter o melhor de mim.
E muitas vezes o Senhor, Ele deseja trazer cura a essas feridas. Muitas vezes não sempre, né? Ele deseja curar as nossas feridas e aquilo que nos transforma e nos afasta do que era o caráter de Cristo nas nossas vidas. Muitas vezes você teve uma vida totalmente ao avesso até que você encontrou Jesus, e você tem lá 20, 30 anos de caminhada cristã, 10, 5 ou 1 ano, e nada mudou em você. Mas o Senhor, Ele deseja mudar a gente. Ele deseja mudar aquilo que não está de acordo com o que Ele tem. O que Ele tem para a gente é plenitude, Ele não tem mágoa. E eu lembro que o Senhor me trouxe a um lugar de arrependimento, de dizer assim, não, eu não preciso ser ruim porque foram ruins comigo. Eu posso ser legal e eu posso no Senhor, quando for o momento certo de Deus, me relacionar com alguém e entregar algo bom a essa pessoa. Então, a gente tem hoje pessoas que são casadas e que por marcas do passado você tem um cônjuge que paga o pato. Que ele tem uma versão ruim sua dentro de casa, ou muitas vezes por marcas do passado, as pessoas que te amam têm algo de ruim em você. Só que isso não é o desejo de Deus. O desejo do Senhor é trazer cura às nossas feridas do passado. Se você foi magoada no seu lar, o Senhor deseja restaurar isso. O seu relacionamento com seus pais, para que futuramente você tenha um bom relacionamento com seus filhos. Porque assim, eu vou dizer uma coisa muito triste para vocês. A gente repete. A gente vê um padrão dentro da nossa casa, e daí depois, quando você olha, você fala assim, eu sou a minha mãe, e o meu filho sou eu, e eu estou reclamando da minha mini versão. Quem aqui, que é mãe, nunca se pegou dizendo que não aguenta mais a versão sua mini? Reproduzida você no andar, no falar, no jeito de ser. Uma mini versão aqui. Tá bom. Minha mini versão está pintando. E muitas vezes, assim, a gente está só reproduzindo aquilo que a gente viu. E se o Senhor não trouxer cura naquelas nossas feridas do passado, a gente vai fazer e os nossos filhos vão fazer, e isso vai continuar sendo feito até que Jesus volte. E será que as pessoas próximas, e até mesmo será que nós, precisamos ficar criando esse dragãozinho nosso? Será que a gente precisa ficar realmente vivendo com todos esses barulhos, muitas vezes, dentro da nossa cabeça? Ou será que a gente pode ser uma versão melhor nossa, que o Espírito Santo pode mudar dentro da gente? Eu tenho certeza que você sabe quando você é chata. Isso sabe sim. Eu tenho certeza que você sabe quando você é rixosa. Eu tenho certeza que você sabe quando você não está fazendo o que o Senhor quer. Eu me recordo, e já citei trocentas vezes isso. Eu era recém-casada, acho que a gente não tinha, 3 meses de casado. E a gente estava conversando e discutindo e conversando, sobre uma discussão mais calorosa, e eu batendo o pé. E o Eduardo olhou para mim e falou assim, não é isso que a Bíblia diz. E eu... você vai falar o quê? Você vai falar o quê? Não é isso que a Bíblia diz. Vamos fazer a janta? Né? Não tem. Você tem que reconhecer que você realmente estava agindo conforme qualquer outro livro, menos a Bíblia. E que você tem que mudar. Então, assim, a gente precisa mudar. É difícil? Claro que é difícil. Muitas vezes a gente tem mania de falar, ai, mas fulano não passou por aquilo que eu passo. O pecado do fulano é mais fácil. Você sabe, você é o fulano? Não é. Todo mundo, cada uma aqui que chegou a Jesus e teve que vencer alguma coisa, tem a sua dificuldade, independente do que seja, em que área seja. Não importa se você usava drogas, não importa se você bebia, não importa se você traía, não importa o que você fazia. Se você mentia, se você roubava, o que acontecia. Para cada um que vivia, aquilo foi difícil de ser abandonado por Jesus. Mas vale a pena a gente abandonar toda e qualquer prática do passado por Jesus. E vale a pena a gente abandonar, não somente a gente faz isso por Jesus, mas a gente faz também por aqueles que vêm depois da gente. Porque assim, eu sou filha de alcoólatra, o meu pai era alcoólatra. Ele bebeu até que ele ficou mais velho e não tinha mais como ele comprar a bebida dele. Ele fumou até que ele morreu por causa do cigarro. Então, assim, eu, Fernanda, em sã consciência, eu quero continuar fazendo isso?
É justo que eu continue bebendo ou fumando para que a Amanda beba e fuma, e para que a filha da Amanda beba e fuma, e etc, etc, etc. Ou eu posso, de forma consciente, me levantar para remir isso na minha família. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Claro que é. Para todo mundo, independente do pecado. Eu posso estar falando de outra coisa. Eu me recordo, uma vez a gente estava ministrando numa Assembleia de Deus lá no Cajuru. E depois do seminário e tal, né? Depois a parte lá, bem para frente, receber oração, quem passou mal e tal. E eu fui orar para uma mulher e você tentava expulsar o capiroto. O capiroto não queria sair. Ele falou, eu tenho legalidade aqui. Não vou sair. E ria. Eu falei, quem é você? Ele falou, eu sou o demônio de infidelidade. Ó, eu tô ali na filha dela também. E a filha lá, estribuchando no chão. Aí você fala o quê? Eu peguei, tipo, depois que eu orei com a mulher, fui e falei com a filha, então, é o seguinte... Existe algo que estava vigente na vida da sua mãe, já está vigente na sua vida. É algo que você precisa vigiar. Então, assim, seus pais são adúlteros? Algum dos seus pais? Você precisa vigiar, porque isso vai te bater na porta. Se você ainda não casou e você foi concebido fora da aliança ou tem um histórico familiar, isso vai tentar bater na tua porta para que você venha fazer igual. E assim por diante em tantas outras coisas, seja com relação à imoralidade sexual, seja com tantas outras coisas, isso vai bater a porta. Então, assim, nós precisamos nos levantar para receber cura do Senhor e para eliminar isso de uma vez por todas. Se a sua mãe era chata, você pode ser legal e dali para frente todo mundo ser legal. Se a sua avó era reclamona, você pode não ser reclamona. Se existia um espírito de Jezabel muito forte na sua família, você não precisa ser outra Jezabel e seus filhos Jezabelzinhos. Não precisa. Não precisa ser igual. O que começou pode terminar em você. Você pode trazer cura, trazer o Espírito Santo, trazer o Senhor, se arrepender, como a Rucil falou. Porque assim, não existe, eu sou sincera. Né? Tipo, não é grosseria que eu sou sincera. Não. Você pode ser grossa, sim. Pode não ser sinceridade. Você pode ser sincera com a pessoa, mas sem ser cavala, ser grossa. Então, assim, existem pecados que precisam ser nomeados como pecado. Isso é errado. Eu preciso reconhecer, eu preciso trazer Jesus para isso, eu preciso mudar. Eu preciso ter o caráter de Cristo. Você lendo as Escrituras, você vê Jesus Cristo, ele passando por várias situações, teve momentos em que ele se irou e não pecou, que ele viu coisas que não agradavam a Deus, mas você vê, na maioria do tempo, ele sendo gentil e servindo. Então, o que nós precisamos fazer é fazer aquilo que Jesus fazia. Então, assim, você acha que Jesus seria rixoso? Você vê nas Escrituras ele sendo gotejante? Você vê ele nas Escrituras mentindo, comprando escondido do marido, ou parcelando mais isso aqui no cartão, ou, vou fazer porque ele não vai saber, ou encobertando coisa que filho faz, e etc, 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 etc. A gente vê em alguma passagem das Escrituras isso acontecendo? E se a gente não vê na Bíblia, a gente não deve fazer. E muitas vezes a gente... tipo, mas onde está escrito? Mas tem tanta coisa que está escrito que a gente já pode não fazer. Que o pessoal fica, pode fazer tatuagem, não pode fazer tatuagem, pode não sei o quê. Sabia que tem muita coisa que diz na Bíblia que você não precisa nem orar a respeito? Você não precisa orar porque já está escrito. Então a gente precisa ler a Bíblia para a gente saber o que está escrito e não praticar aquilo que desagrada a Deus. A gente precisa ter o nosso coração transformado pelo Senhor, para que as pessoas enxerguem Jesus na nossa vida e a gente possa levar cura e não ser mais um agente de levar coisas ruins às pessoas. Eu não quero que a minha filha tenha mais, chispa marcada na ficha de libertação dela porque eu fiz algo de errado com ela. Porque ela presenciou algo na minha casa que ela não quer levar para frente, ela olha e fala, a minha mãe Fernanda fazia isso, isso, isso. Então, é o exercício diário que a gente precisa fazer para que a nossa família seja transformada através da nossa vida. Existe salinha, existem várias coisas disponíveis que a gente pode estar fazendo, estar buscando ajuda. Ninguém aqui está sozinho. Mas eu nem sou da igreja. Seja bem-vinda, em nome de Jesus. É muito interessante que nós estamos falando assim, parece que estamos falando só para pessoas casadas, né? Mas não é só para as pessoas casadas. É para você que não é casado. Qual é a tua versão dentro da sua casa para sua filha? Ou filha, qual é a sua versão para o seu pai, para a sua mãe? Será que eles estão chocados com a tua mudança e querem
estar junto com você, querem te ouvir mais. Qual é a tua versão para com a tua casa, para com a tua família? Como tem sido? E algo muito importante, mulheres, você precisa olhar mais para dentro de você, se conhecer, se proteger e se guardar. Você não é a versão original do que o teu marido fala que você é. A versão original, o que a palavra diz que você é. Porém, você não está conseguindo colocar em prática. Então, você passa uma versão o qual o seu marido conhece e vice-versa. Entendeu? Como ele tem te visto? Você que é casada. Como o seu marido tem te visto? Tem visto uma versão nova de Cristo Jesus? Como você tem... Ele tem te admirado, olhado, olha, você tem sido uma bênção para ele, na hora dos momentos muito difíceis, você vai lá, ora, você vai lá, ameniza a situação e traz uma palavra de esperança, ou qual é a versão que ele tem visto em você? Mas você tem que pensar em você, em mudar, nós temos que pensar em nós. A alegria, a felicidade que nós precisamos experimentar, ela não depende do nosso cônjuge, não depende de quem está ao nosso redor, depende só de nós. Eu decido ser feliz, decido como? Pela palavra. Eu vou cumprir o que a palavra diz e eu vou encontrar essa paz, essa alegria, essa felicidade que está ali. E é individual e é pessoal. Então, aquilo que nós podemos ser, o que Deus deseja que a gente seja, não depende do marido que temos, da situação que vivemos, não depende de nada, depende de mim. Por isso, eu volto a dizer, nós precisamos nos conhecer, que versão nós estamos vivendo. Será que ainda tem resquícios do passado e que me faz com que eu não cresça, não me desenvolva? Quando você vê não precisa ser no Instagram, no YouTube ou qualquer documentário, aquela mulher desenvolvida, aquela mulher que chegou no seu lugar de destino, na sua profissão, né, em qualquer profissão, mas que ela ali está explanando, ela está falando e você ficar olhando e ouvindo, admirada, né, naquilo que ela está expondo. Ela alcançou um lugar, né, que ela desejava, está lá no topo, está hoje dando palestra, hoje já está influenciando, que é um tal dos influencers e tal, né? E você olha, eu pergunto para você está influenciando em que a sociedade? Não é nem em casa só. Que influência você está trazendo para a sociedade? Você está conseguindo transmitir Jesus para a sociedade? Então a gente tem que parar para pensar, né? Na tua profissão, no teu lugar de trabalho, que influência você está trazendo? Em que lugar você quer chegar? Só que para a gente chegar em algum lugar, nós precisamos nos permitir nos conhecer primeiro e permitir que o Espírito Santo comece com tratamento dentro de nós. E você pode fazer de algo bem simples. Chegar, ter um momento com o Espírito Santo. Espírito Santo, em que eu tenho que consertar, me arrepender, para o meu próprio bem e bem da minha família. Porque pensa dentro de uma casa, uma mulher transformada, empoderada. O Senhor quer fazer das mulheres cristãs empoderadas, mas empoderada de Jesus, empoderada da palavra, empoderada do Espírito Santo, sabe? É isso que o Senhor quer, dentro da sua casa, dentro da família, dentro do teu trabalho, é chegar chegando, mas cheio de Deus, chegando já, fogo, cheio do Espírito Santo. E vai... As pessoas dizem, nossa, essa aí está com fogo, essa aí está com Deus. Você entendeu? É isso que o Senhor quer. Nos tirar aquela versão do passado, a dramática,
sem esperança, não vê futuro, não vê alegria em nada, não vê beleza em nada, tudo parece que está feio, não quer comprar nada, não quer pensar nada no grande, tudo pequeno, limitado. Essa versão do passado não cabe mais a nós no dia de hoje. Eu quero tudo que eu tenho direito, que o Senhor tem para a minha vida hoje, agora, ser feliz. E para contar para vocês, com 68 anos, estou tirando a carteira de motorista. Viu, dona Neucica? Guardei esse segredo até essa semana, minha melhor amiga aqui, ó. Fui obrigada a contar, porque a nossa filha está morando lá, estão lá em casa. E eu disse, segunda-feira eu volto às aulas teóricas, depois eu vou para... Eu falei, o que ela vai pensar? Onde é que a mãe vai todo dia? Eu digo, tem a semana inteira ocupada das 2 às 17. Digo, gente, estou fazendo a carteira, já estou terminando as aulas teóricas. Sabe, Brena? Sabe, Renata? Estou junto com vocês, né? Sabe, tudo aquilo que Deus tem para nós, que Deus tem para você tem que começar a tomar posse para a sua vida. Não seja a mesma. Ai, eu não gosto de pessoa que é a mesmice de todo dia. Não muda nada, não tem coisa nova para contar, não quer comprar flor para ela, não quer arrumar a sua casa. Parece que tudo é igual. Para quê? Gente, Deus tem tanta coisa maravilhosa. Deus quer dar a oportunidade de levantar cada mulher para ter uma página no Instagram para pregar a palavra, para falar de Jesus, para influenciar os outros no reino de Deus. Influenciar através da tua profissão, que é uma bênção, mas trazer Jesus, influenciar as pessoas. E as pessoas da sua casa ficam maravilhadas com você. Que esposa minha, que mulher que está sendo transformada. E os filhos, mãe, é você mesmo, mãe? Não briga mais, não xinga, não... É verdade, Naina? É verdade. O Senhor quer nos trazer uma nova versão, a versão de Cristo Jesus em nós. Que através dos nossos olhos, da nossa boca, da nossa expressão, nós possamos expressar Jesus dentro da nossa casa, que o nosso marido se admire de quanto que você tem de Deus, quanto você é uma mulher sábia, nossos filhos, e influenciar futuras gerações. E esqueça o problema do teu marido, teu filho, só fica focando. Meu filho tem que mudar nisso, meu marido é chato nisso e não muda nisso. E você? O Espírito Santo tem nos chamado a atenção, que tem que mudar nós mudando, o resto o Espírito Santo faz com a nossa família. E esqueça. Olhe para você, vamos olhar para nós, vamos mudar nós. Porque enquanto você não olha para dentro de você e não tenta mudar você, os bonitos vão mudando. Entendeu? Eles vão ficando, e você vai ficando velha e feia. Nada que velha e feia, vai ficar linda, maravilhosa, versão nova, pensamento novo. Não se estresse, não gaste teu tempo ficar pensando que o marido tem que mudar, que ele é isso, que derrama não sei o quê, e chuta o tapete. E esqueça, arrume o tapete e não crie uma ruguinha a mais em você por causa de coisas besteiras, bobagem. Adore o Senhor, canta o Senhor na sua casa, abra a palavra, ore a palavra, entendeu? Vamos, né, buscar essa nova versão de Cristo Jesus. Vamos nos olhar dentro da permitir que você mostra tudo que eu tenho que mudar. Eu não quero ser mais a mesma, quero ser transformado pelo poder de Deus. E Ele transforma. E peça para o Senhor, Senhor, onde o Senhor quer me ajudar a eu influenciar no teu reino, né? Amém?